Bom dia, pessoal. Hoje eu estou aqui na frente Na frente não, na verdade eu estou dentro do Pico do Jaraguá, o Estadual Jaraguá. Esse aqui é um dos parques muito interessantes aqui do estado de São Paulo, porque se eu não me engano, ele é um dos pontos mais altos de São Paulo. Por volta de 1960 aí, o estado de São Paulo tentou fazer algum monumento aqui também que remetesse ao Cristo Redentor lá do Rio de Janeiro, né? Daria para enxergar de qualquer lugar de São Paulo. Qualquer lugar entre aspas, né? Não qualquer, é o que está escrito na matéria, mas eu não imagino que daria para enxergar de qualquer lugar de São Paulo. Mas de fato, o Pico do Jaraguá é um lugar que, dependendo da onde nós estamos, nós conseguimos vê-lo, né? De longe. Por que eu estou aqui hoje, né? Eu estou aqui porque é perto da minha casa. Estava sem fazer nada em casa, então eu falei, pô, por que eu não vou produzir um material lá pro canal, né? E desci aqui e fiquei imaginando do que eu poderia falar, né? Quem já veio aqui no Pico do Jaraguá sabe que aqui embaixo, fora do parque, tem um pedaço pequeno onde tem uma tribo de índios, né? Essa tribo de índio está ali há muitos anos. Eu moro no Jaraguá desde os meus 15. Já vou fazer 45 anos. Então, quase 30 anos eu estou nessa região aqui. Nesses 30 anos, sempre existiu essa tribo de índio ali embaixo, né? E olha que maldade fizeram com esses índios. Vou falar um pouco da história, vai ficar meio cansativo o vídeo, monótono, mas é bom que as pessoas entendam um pouco da história desses índios. Primeiro eu quero ressaltar aqui que esses índios são ou é a resistência. Esse povo foram dizimados, esses povos foram assassinados, esse povo originário. O primeiro bandeirante que chegou aqui foi Afonso Sardinha. Ele subiu e tomou a força esse morro aqui. Por que eles tomaram a força? Porque na investigação, naquele trabalho que eles faziam para verificar se encontravam pedras preciosas, eles encontraram diamante verde, se eu não me engano, e ouro, né? Por sinal, eu estou sentado até no local que eles lavavam ouro aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Deixa eu ver. Então, como eu estava falando, os bandeirantes, né, o Afonso Sardinha, ele foi o primeiro bandeirante a chegar nesse local aqui, né, à procura de ouro. E tem um galo cantando ali, ó, procura de ouro, e encontrou. E para conseguir explorar ouro aqui, eles tinham que ter acesso ao parque, né? E para ter acesso e explorar ouro, eles fizeram o quê? Entraram em guerra com os índios da época que moravam aqui, né? Que residiam aqui. Essa guerra durou, se eu não me engano, 10 anos, e isso foi a primeira parte, né? A segunda parte foi criar uma estrutura para que eles conseguissem explorar ouro aqui nessa região, construindo uma casa que está aqui, a antiga casa de Afonso Sardinha. Essa casa aqui é interessante, eu vou ver se eu consigo mostrar ela, porque na segunda parte os bandeirantes usaram mão de obra escravas, né, para explorar ouro em si, né? E aqui nessa casa aqui tem uma parte dela que tem uma senzala, né? É um lugar até horrível de se mostrar, mas eu acho que tem que ser mostrado. A história não tem que ser escondida, da mesma forma que não podemos esquecer a história da resistência desses índios aí. Agora, por que esses índios aí estão como resistência durante todo esse período? Os nativos populares aqui da região sabem que o Pico do Jaraguá era um lugar sagrado para os índios, né? Um morro onde eles faziam os ritos, os cultos deles para adorar o Deus dele. Eu sou muito ignorante na religião indígena, eu não consigo falar aqui como funciona a religião deles, mas assim, a respeito a religião indígena como respeito todas as outras religiões que existem no mundo, até porque é de herança de seus ancestrais passados e eles vêm carregando a sua religião e acreditam no seu Deus e tudo certo, né? Essa é a parte importante. Então, como eu estava falando, aqui é o lugar sagrado para os índios. Eles ainda não têm acesso total a esse local, mas sempre, desde que eu me entendo por gente, desde que eu moro nesse local, eu observava uma tribo indígena ali
parece até um cortiço, uma favela, né? Melhorou muito, mas já foi muito pior. Lá na rua, eu costumo fazer uma comparação, eu chamava aquilo ali da faixa de Gaza, né? Porque é uma faixa estreita, eles espremido, né, entre a estrada turística e a Avenida Bandeirantes. Para ser bem honesto, mas muito honesto mesmo, não tem 500 metros de largura e também não deve ter mais de 800 metros de comprimento. É muito espremido mesmo. E outra coisa que eu acho muito errado, o pessoal tentando catequizar os índios da mesma forma que os portugueses faziam quando eles chegaram aqui, trazendo roupa, trazendo mantimento, trazendo utensílio para eles, para trocar pela atenção deles, para que eles venham dar atenção, primeiro, sobre a religião e respeito à religião de todo mundo. Outra coisa que as pessoas têm que entender, que os índios têm as religiões deles. Eu não sou aqui contra a ajuda social. Eu entendo que tem que existir sim ajuda, as pessoas têm que fazer um trabalho social, dando alimento, doando vestimento, remédios, saúde, porque isso faz parte, até porque esse povo são esquecidos pela sociedade em si, né? Agora, usar da doação para conquistar a confiança e depois inserir uma religião igual os jesuítas faziam na época da colonização, eu acho isso daí absurdamente errado, totalmente desconexo com a realidade que nós temos hoje, até porque religião é uma coisa aberta, a gente vive num país laico. Se o cara quer fazer parte de uma religião afrodescendente, cara, ele vai numa casa de umbanda, de candomblé, e ali ele vai fazer parte daquela religião. Da mesma coisa, se o cara quer ser maçom, mórmon ou cristão, ele vai procurar os caminhos para seguir aquilo que ele acredita, mas impor para as pessoas ou chegar sorrateiramente sem que eles percebam, para mim isso é uma bobagem, na verdade, né? Até porque faz 30 anos que eu moro nesse lugar, faz 30 anos que todos os finais de semana eu vejo um monte de carro ali de religiões diversas, todos os finais de semana, trazendo um monte de doação, um monte de coisa, e tentando fazer catequizar, e até então não conseguiram catequizá-los. Eles têm as religiões deles, eles têm a cultura deles, tem que ser respeitada, a primeira coisa, né? Então, voltando ao início, esse vídeo aqui é para falar um pouco da história desse local. Esse local aqui, como eu já falei, é um ponto sagrado para os índios, foi tomado à força pelos bandeirantes. Infelizmente, os índios não têm acesso a esse parque de uma forma completa. Eles conseguem entrar, né, na hora que está aberto ali, mas eles não conseguem fazer os cultos, os ritos deles lá no alto, que eu vou tentar mostrar onde é o local que eles faziam as religiões dele, né? Infelizmente, para subir para o parque agora de carro, só depois das 10 horas. Então eu vou ter que esperar um pouco, porque eu tô com a Kombi ali embaixo e eu não vou subir andando hoje não, até porque eu não veio com o tênis, nem a bermuda para subir, né? Nem a camiseta, porque é quase 5 quilômetros subindo, então é puxado. Então essa é a história, né, daqui do Pico do Jaraguá, que eu acho que deveria existir. Era uma parceria entre a FUNAI e o Estado de São Paulo para tirar o melhor proveito do Parque Estadual, tanto para os moradores, visitantes, as pessoas que moram, que visitam esse lugar, para os donos do local, que são os índios. Eu acredito que o Estado de São Paulo deveria abrir um espaço para que eles viessem criar ou desenvolver a tribo dele lá por lado de trás do pico, porque esse parque ele é muito grande e ele vai emendar com outro parque chamado Parque Anhanguera, que fica lá do outro lado, perto do quilômetro 22 da Anhanguera, já na entrada de Perus. Eu acho que daria para pegar uma área grande, né, desse espaço aí no fundo, criar um local para que esses índios venham a viver tranquilamente, respeitando a cultura deles, respeitando as religiões deles, e ficar um pouco mais em paz e sair um pouco dessa faixa de Gaza que eles ficam aqui, né?
Eu acredito que sim, com bom senso, tanto da FUNAI quanto do governo do estado de São Paulo, dá para encontrar um bom senso, dá para encontrar um caminho para dar uma solução parcial, né? O estado não vai querer ceder esse espaço para os indígenas, né? E os indígenas jamais vão abrir mão disso daqui. Muitos índios morreram lutando por isso daqui, né? Tanto que quando fala em privatização, que alguma empresa tenta privatizar isso daqui, os índios param a bandeirante, para tudo aqui, ninguém entra e ninguém sai. E eu estou falando de no máximo 200 ou 300 índios que moram aqui. Então, eles não vão abrir, eles morrem por isso daqui. E o Estado também não vai abrir mão do espaço. Então, por que não achar uma parceria? Uma parceria que venha a ser boa para os dois lados. Nenhum dos lados vão ter o espaço 100%, isso não vai acontecer nunca, né? Mas eu acredito que dá para achar um meio termo para atender às necessidades dos índios e para atender também a necessidade do Estado. Agora, falando um pouco sobre o entretenimento aqui não tem muito entretenimento para as pessoas não, até porque a ideia disso daqui é preservar o resto de Mata Atlântica que existe aqui em São Paulo, né? Mas aqui na parte de baixo que eu vou mostrar agora, tem uma quadra, tem banheiros, tem uns 10, 15 quiosques aqui para fazer churrascos, onde as famílias vêm no final de semana com seus carros, seus alimentos e acabam fazendo suas festas, seu churrasco aqui e passando o tempo, né? Todos nós sabemos que São Paulo não tem praia e as nossas praias é isso, né? Ibirapuera, Vila Lobos, Parque do Jaraguá, Horto Florestal, Parque Anhanguera, os parques que eu conheço aqui da minha região, né? Mas o Ibirapuera não é da minha região não. Do Vila Lobos para cá já está perto da gente. Então, entretenimento é o que tem. Um espaço aqui para as pessoas trazerem suas famílias, trazerem seus mantimentos, fazer suas festas, seu churrasco e confraternizar com a família. Aqui as trilhas, né? Aqui tem as trilhas onde dá para as pessoas fazer as trilhas. Aqui tem a trilha do Paisé, a trilha do Silêncio, a trilha que sobe lá para cima do parque, do pico, que eu acho que aquela é a trilha do Paisé, né? Então as 4 ou 5 trilhas que a gente acaba fazendo essas trilhas, trilha de fácil acesso, trilha com uma facilidade de andar, não tem dificuldade nenhuma, nível fácil, as trilhas têm um nível muito fácil, então dá para qualquer tipo de pessoas fazer as trilhas. Então esse é o entretenimento que tem aqui. Outra coisa também que as pessoas fazem muito é subir caminhando, tanto pela trilha quanto pela estrada. Pela estrada, subindo assim, em um ritmo não tão puxado, a pessoa vai demorar ali uns 1 hora e 20 para subir pela estrada. Pela trilha, algumas pessoas fazem mais rápido, outras mais lento. Eu normalmente demoro 40 minutos quando eu estou indo devagar, e quando eu puxo um pouco mais, que eu quero correr, eu faço essa trilha aí em 28 a 35 minutos. E quando chega lá em cima, tem um escadão para subir para o Pico do Jaraguá, né? Para o local mais alto, onde dá para enxergar grande parte da cidade de São Paulo, e para o outro lado dá para enxergar a região rural que tem menos residências, né? E é isso, né? O Pico do Jaraguá é isso, não tem mais do que isso. Aqui tem alguns animais, eu já vi cervo, já vi cobra, papagaio, jabuti, passarinhos de diversas espécies, né? Como eu estava falando, eu estava sentado no local onde o pessoal minerava ouro, né? Aqui, ó, é o local onde os bandeirantes lavavam o ouro, né? Aqui para cima tem algumas casas, eu não consigo entender porque algumas pessoas têm propriedade particular aqui, mas tem umas 6 propriedades particulares aqui dentro. Infelizmente eu não consigo entender, eu queria saber como que eles conseguem ter essa propriedade aqui, né? Aqui é uma das partes onde o pessoal vem com suas famílias, né? Nos finais de semana. Eu vou descer aqui. Aqui tem alguns quiosques que as pessoas trazem, vem passar aqui no final de semana, né? Trazem suas coisas e vêm
confraternizar com suas famílias. Um gramado legal aqui. Vou tentar chegar aqui em um dos quiosques, que nesse exato momento está fechado, não sei porquê. Ou já está reservado, né? Mas é assim, ó, como que funciona. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5 quiosques. Provavelmente são para 5 famílias diferentes. E eles são assim, ó, totalmente gratuito. Qualquer pessoa que chega aqui pode usar. Tem um banco aqui. Ali tem um lugar para as pessoas pegarem água, né, quando estão aqui. Lá embaixo está o banheiro, um dos banheiros. E o quiosque é assim, ó, pequenininho. Ele tem uma pia, uma churrasqueira, ele é coberto e é desse jeito aqui, ó. E tem vários desses daqui, né? E agora vamos mostrar ali a casa, ou o casarão do Afonso Sardinha. Vou tentar mostrar pelo menos o que eu posso, né? Porque ele é todo fechado. Mas aqui, ó, é o casarão. Tá bem abandonado. Ele já foi um pouco mais cuidado. Nos últimos anos tá muito depreciado aí. O pessoal deixou estragar, deteriorado, a palavra certa, né? Aqui é o casarão, aqui é a parte de trás dele. Casarão histórico. Isso daqui foi feito com barro batido, sangue de animal e mato, né? É o que está escrito no papel lá. Essa parte de baixo aqui, ó, era uma senzala. Não dá para mostrar agora que eles fecharam tudo aqui. Mas olha, tinha uma portinha de ferro e só uma janelinha ali. E um monte de negros tumultuado aí dentro, né? E um monte de negros aí dentro desse espaço aí. É um lugar triste, um assunto triste da história, mas tem que ser falado. Mas o casarão é impressionante. Tá ali, tá aqui, né? Vamos tentar pegar a frente dele. Do lado aqui dá pra ver mais o tamanho da senzala. Eu não sei se isso aqui é a frente, não é a frente, mas dava acesso para a parte de baixo do parque. Essa aqui é a parte de baixo, aonde tem quadra, banheiros, um Ralph ali para os skatistas, né? Final de semana isso daqui fica muito cheio, muito carro. Mas aqui, ó, um pouco mais sobre a casa do Afonso Sardinha. Isso aqui é a lateral. Acredito que aqui eram os quartos, né? E tinha janela aqui para baixo, né? Que é a casa grande. Lá embaixo tem um lago, não dá para ver porque as árvores cresceram, né? E ele tá um pouco mais profundo ali. Aqui, ó, a entrada para frente da casa, um escadão. Vamos ver aqui. Mais uma vez nós vamos poder entrar no escadão. Mas aqui, ó, era o escadão que Afonso Sardinha, o bandeirante terrível, usava para acessar a casa dele. E vamos tentar pegar a frente, né? Ó, mostrando daqui não parece ser grande, mas é um negócio grande, viu? Uma casa grande, antiga, velha, tipo estilo colonial, mas bem antiga. A Kombi tá ali, ó. E veio de Kombi, né? Tô estreando ela pro projeto. Então, aqui é a frente do parque, né? Ali é a administração do parque. Também tem um espaço onde as pessoas podem trazer suas coisas, seus alimentos e ficar ali, fazer suas festas, confraternizarem, né? Ali para frente é a trilha do silêncio e aqui é a frente da casa do Afonso Sardinha, né? Uma casa grande, como todos nós estamos vendo, enorme. Aqui ela tem um gramado. Não estamos com acesso, mas aqui dá para ter uma ideia de como que era a casa. Eu acho que é uma casa bonita. Tem uma história triste para os índios, para os negros, mas tem uma história bem importante para o desenvolvimento do Brasil, né? E aqui uma visão panorâmica do parque. Para quem não conhece, essa daqui é a subida do Pico do Jaraguá.
Nós estamos subindo ela nesse exato momento. É uma subida pequena, tem 4,5 quilômetros. Subindo a pé dá em torno de 40, 50 minutos. E de carro dá uns 5, 10 minutos aí, eu acho, não sei. Muita gente sobe de a pé aqui para se exercitar, ó. Tem essa mulher subindo aqui. Apesar de estar mostrando o KM8 aqui, mas não quer dizer que tenha 8 km, tá? É 4,5 km. A velocidade média aqui é 40 km por hora. A estradinha é muito boa, dá pra se ver aqui, ó. Eu já subi muito isso daqui de moto. É gostoso subir de moto. De bicicleta perdi as contas. E de a pé, meu amigo, muitas vezes de a pé aqui é gostoso, tá? Eu gosto desse ambiente, né, natureza. Eu acho que eu me sinto muito bem quando eu tô caminhando no meio da natureza. Estamos chegando aqui no alto do pico. Tá com bastante neblina ainda, mas o céu tá abrindo, né? Já dá pra ver que tem sol em alguns pedaços, mas não vai dar pra mostrar São Paulo. Ó, a neblina tá muito grande, né? Mas vamos ver se eu tento alguma coisa. Vamos lá. Aqui é a parte onde os carros conseguem chegar, né? Vai ter outra parte ali onde os carros não conseguem chegar, e eu vou ter que subir os degraus a pé. É longe, é puxado, mas eu vou subir a pé até lá. Aqui a gente tá no alto. Aqui tem a Rádio Cultura, tem as antenas das televisões, Rádio USP. Aqui tem a base de comunicação da Polícia Militar de São Paulo. E é isso, aqui a gente está no alto. Vou tentar mostrar um pouco por aqui. Aqui tem um estacionamento pequeno, não cabe muito carro. Esse é um problema aqui do Pico do Jaraguá. Aqui no alto é pouquíssimo carro. Finais de semana eu prefiro subir a pé, porque para estacionar aqui é muito difícil. Aqui tem uma praça de alimentação, um lugar gostoso. Vou mostrar um pouco aqui. Vou parar aqui. Aqui é a praça de alimentação. Ali vende umas águas de coco. E lá na frente está o escadão, né? Chegando aqui no alto do pico. Aqui tem uma visão panorâmica muito boa. Vou mostrar um pouco de São Paulo. Tô ofegante porque eu tô cansado. Subi todos esses degraus aqui. Deixa eu mostrar a quantidade de degraus. É muito. Ó, sei lá, 200 e poucos degraus. Bastante degraus. Mas aqui tá um pouco mais do Pico do Jaraguá, que dá para ter uma visão melhor. Deixa eu virar a câmera aqui. Opa, virei a câmera. Então, como eu estava falando, tem como ver São Paulo do alto. Aqui é uma das torres de telecomunicação e fica em um dos pontos mais altos de São Paulo. Aqui é um cantinho que eu gosto muito. Eu costumo sentar aqui na grama. Daqui a pouco eu vou sentar um pouco lá, mas vou fazer um 360 graus aqui para a gente ter uma ideia melhor de como que isso daqui é alto. Esse aqui é o lado menos povoado, né? Agora eu vou passar para o outro lado ali, que dá para ver a grande São Paulo. Não vamos conseguir enxergar tudo, porque o tempo está nublado hoje, tem muita neblina. Não sei se vai fazer sol. O sol está ameaçando sair. Mas aqui é o outro lado, né, do pico, que dá para ver a grande São Paulo toda. O tempo está muito nublado, mas está gostoso. Acho que choveu muito, está caindo água aqui. Aqui tem uma visão bem panorâmica, bem legal. Meu filho, quando era pequeno, subia aqui comigo
Ele vivia me cobrando, pai, vamos pular de asa delta, eu acho que é isso, né? Parapente. O sonho dele é pular daqui de cima de parapente, mas é um buraco aqui embaixo. Vê se dá pra ver. É muito alto. Não sei se no vídeo dá pra ter uma boa impressão. Cara, é 1.300 metros, né? 1,5 km de altura isso aqui. A minha é Grande São Paulo. Lógico que não dá pra ver São Paulo todo, né? Mas dá pra ter uma ideia de como que é São Paulo. Aquela rodovia que passa ali embaixo é a rodovia Bandeirante. E é isso, eu sempre aproveito esse lugar aqui para descansar um pouco. É um bom lugar para pensar. Principalmente dia de semana, tem pouca gente, né?